E com a chegada do frio, os dias ficam mais curtos, o sol aparece menos e a gente sente essas mudanças no corpo e na mente. São alterações de humor, sono, disposição e até da vontade de socializar. Você conhece o termo depressão de inverno? Hoje vamos falar sobre saúde mental nessa época do ano. Aqui comigo está a Jeane Gemily Wiltgen, que é psicóloga. Jeane, muito obrigada por ter vindo, Sim, né? Saído de casa, né? A gente está falando aqui, as pessoas não gostam muito de sair de casa, mas agora a gente está numa temperatura mais agradável, né? Boa tarde, obrigada a você, Fábio, pelo convite. Olha só, o que é esse termo depressão de inverno? O que ele quer dizer? Então, esse termo foi criado como uma expressão da depressão típica do inverno. Então, ela é considerada um transtorno afetivo sazonal, ou seja, tem a ver com a época do ano mesmo. Claro que ela varia de países e países, né, do mundo. No Brasil, agora, nós estamos no inverno. Mas é uma constatação de que essa depressão de inverno, ela também já é comum nos países que têm menos sol no geral, né? Então, a influência não é só da estação inverno, onde tem mais frio, mais chuva e mais tempo feio, que a gente fala, né? Mas ela também, nos países que têm menos luz solar, ele tem a comprovação de que influencia diretamente o nosso estado emocional. Porque tem a ver com saúde também, a gente precisa, inclusive, né, para a nossa saúde da luz do sol. Sim. Mas em termos de mente, né? O que isso nos provoca? O que isso traz pra gente? Então, geralmente, como você falou, sintomas, né, desde insônia ou sonolência, são dois sintomas opostos no sono, que acontecem nessa época. A diminuição de contato social, que é por isso que você brincou aqui, né? Eu saí de casa e vim aqui, mas realmente as pessoas tendem a sair menos no inverno e o contato social, nós somos animais humanos sociáveis, né? Então, nós precisamos do contato. Então, esse menos contato, com menos exposição solar e ainda por cima, daí começa a ter os sintomas, né, que são desde a sonolência que eu falei, ou o desânimo, a falta de vontade de sair da cama, de fazer as atividades diárias que costuma fazer, atividades físicas, né, feito mais do que comprovado, no inverno as pessoas fazem menos exercícios físicos, então tudo isso vai se somando, né, Fábio, do sol ao exercício físico, a ver menos gente, e aí isso vai se formando um contexto que pode virar uma depressão de inverno. E aí, como ficar atento a isso, né? Qual a diferença, por exemplo, de uma tristeza, de quem não gosta de inverno? Eu adorei. Tem os que não gostam de inverno, né? O do verão, então, é verdade. Né? Então, como diferenciar essa tristeza, mesmo que daí a gente fica mais recolhido mesmo, mas a tristeza de um quadro clínico, por exemplo. Então, elas são os mesmos critérios da depressão clínica considerada doença. Então, assim, por mais de 3 meses de sintomas, como esses de desânimo, de não querer fazer as atividades que costuma fazer, de isolamento social, de não querer ver pessoas, da própria higiene pessoal, de não querer fazer exercício físico. Todos esses sintomas, por mais de, né, vamos contar aí 12 semanas, pelo menos, e tem mais 2 sintomas, assim, que a tristeza, a vontade de chorar. Então, são coisas que vão além do não gostar da estação, exatamente, de sentir só a diferença normal de ter menos sol, de ter mais frio, de ter mais chuva, né? E por que umas pessoas têm e outras não? Então, ali nós caímos nas mesmas perguntas de por que pessoas em geral têm mais depressão ou não, né? Então, a psiquiatria pesquisa muito e ela já chegou perto de questões genéticas. Hoje já se fala que tem questões genéticas por trás da depressão. Eu, como sou terapeuta de família, além de psicóloga, eu sei que tem uma herança transgeracional que a gente fala, que é muito comum, assim, você ter tido um avô, uma avó com depressão, um bisavô, uma bisavó, até vou dar um exemplo rápido, uma bisavó minha, não se sabia o termo depressão, né, Fábio? E sabe o que disseram que ela teve depois da morte do meu bisavô? Uma febre nervina. Olha que expressão interessante aqui para o oeste, né? No sentido de que teve uma febre e daí ela teve como se fosse um problema nos nervos e passou a não querer fazer a comida, começou a não querer mais trabalhar, não tinha mais vontade de fazer as coisas por meses. Então, ela teve uma depressão, só que foi uma depressão derivada do luto, né? Então, eu como descendente de uma bisavó que teve isso, eu tenho que tomar mais atenção, porque temos sim heranças, a epigenética, livros como Não Começou Com Você,
como o trauma deixa suas marcas, que é o livro mais profundo escrito sobre traumas, né? 30 anos de estudo, mostra que eles são muito passados de geração em geração. E quando procurar ajuda, né? Quando esses sintomas, que eu falei antes, se apresentarem por mais de 5 semanas, 6 semanas, que dá 2 meses, né? De 6 semanas a 9 semanas, procurar ajuda, sim. Pode ser começar com a própria família, se você sente que tem amparo, né? Que é acolhido, e depois um profissional da área da psi, né? Psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta. Ou ao contrário, né? A família, quando perceber isso, né? Verdade. E instigar a pessoa a procurar ajuda, ou levar mesmo para procurar ajuda, né? Que não é muito fácil nesses casos, né? É verdade, bem lembrado. É mais comum a pessoa não querer ajuda e nem se ver, né, nesse quadro tão depressivo, vamos dizer assim. Aí realmente é a família que precisa olhar para essa pessoa, perceber que ela não é a mesma, que ela está precisando de ajuda e, se não convencer, às vezes fazer uma consulta meio, né, compulsória, que a gente fala, no sentido de que às vezes a pessoa não está em condições de escolher por ela mesma, né? E a depressão é um dos quadros. Ela realmente leva a pessoa ela não vê mais sentido na vida, né? Então, assim como ela não tem vontade de fazer atividades diárias, ela não vai querer ir para um tratamento também. E a gente pode dizer que dá para prevenir? Olha, eu acredito que sim, Fábio, em termos de, assim, atividades físicas regulares. Se você quiser e tiver a oportunidade de fazer uma psicoterapia para autoconhecimento, ver pessoas que te fazem bem, se relacionar com pessoas que te fazem bem, que te acrescentam na vida, trabalhar com algo que você vê sentido e que torna a vida das pessoas melhores também, isso é comprovado que tem um efeito psicológico, né? Não de uma ajuda desmedida, mas a ajuda para o outro, que você sente que tem um significado na sua vida, aquilo, porque teve na vida do outro, volta para você em felicidade. Então, a felicidade, que é considerado o oposto da depressão, né? A felicidade, ela tem sim como alimentar com várias atitudes. E como que entra o medicamento nesse caso? Sim, então a medicação sempre avaliada, né, por um médico, ela é ele que vai avaliar se porque é pode necessário ser necessária, ou não. Né? Isso, ele que vai avaliar se é necessário ou não, porque nós psicólogos não podemos receitar, né? Então, sempre um médico, um psiquiatra, um bom clínico geral também, sendo médico, tendo a formação que é farmacêutica, né, para poder receitar, é o médico que vai fazer a avaliação da necessidade ou não do antidepressivo. Até porque o antidepressivo, a gente sabe que é como se ele tivesse serotonina, endorfinas, né, neurotransmissores que, por exemplo, são produzidos pelo sol. Então, por isso o sol tem uma influência direta no nosso corpo, porque ele produz melatonina e serotonina. E nada de preconceito, né, gente? Porque quando a gente fala de procurar um psicólogo, um psiquiatra, as pessoas ainda acham que não devem, que é pra louco, né? Ficam com vergonha do que os outros vão dizer, né? Então, assim, gente, vamos se ajudar, né? E quando precisar de remédio, vai tomar remédio. Quando precisar fazer terapia, vai fazer terapia. Gente, muito obrigada pelo papo. Imagina. Muito bom conversar contigo sempre. Eu que agradeço. Eu digo assim, Fabi, louco é quem não entende que a vida é para ser vivida com felicidade. Isso é louco, né? E é possível, né? Tem tantas armas para isso hoje, né? Tem muitas estratégias. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer também. Até a próxima.